caso extrapolado prazo de tolerância ou não previsto um prazo de tolerância no contrato, quais as consequências para a construtora perante o consumidor? Quais os direitos do consumidor? São inúmeros os direitos do consumidor e nós vamos falar de um por um deles. Só para a gente já ilustrar, nós podemos falar no direito ao desfazimento do contrato, a rescisão contratual e devolução de todas as quantias pagas pelo consumidor, corrigidas monetariamente, com juros, ou seja, o consumidor pode optar, diante do atraso, por não mais continuar no negócio, entender que ele deixou de ser vantajoso. Dependendo das circunstâncias que envolveram o caso concreto, esse consumidor pode ter direito a uma compensação por danos morais, né? Então, um consumidor que teve ali frustrado um planejamento familiar, viveu alguns dissabores que extrapolam o mero aborrecimento, e aí essa é a análise que vai ficar para o caso concreto. O consumidor pode ter direito à compensação pelos lucros cessantes que ele deixou de oferir, né? Pelos lucros que ele deixou de oferir, pelos lucros cessantes ao longo do período de privação do imóvel, ao longo do período de atraso, né? E aí nós vamos ver quais são os critérios que a jurisprudência fixa para poder estipular essa compensação, essa reparação. E pode ter até mesmo direito a alguns tipos de indenização bem diferentes, como a indenização pela perda de uma chance. No caso, por exemplo, em que, pelo atraso desmesurado, ele perde a oportunidade de um bom financiamento com taxas de mercado boas, perde a oportunidade de um bom negócio, de um bom momento no mercado imobiliário, tá? Então, nós vamos conversar sobre cada uma dessas repercussões de agora em diante. Muito bem. A primeira repercussão, então, que eu quero conversar com vocês é sobre a indenização pela perda de uma chance. A indenização pela perda de uma chance é uma forma de responsabilidade civil relativamente recente, de inspiração europeia e trazida para o direito brasileiro, que prevê uma espécie de indenização não pela perda de um lucro efetivo, mas pela perda da expectativa razoável de um lucro ou de uma vantagem, ou pela frustração da possibilidade de se evitar um prejuízo. É como se fosse uma indenização que está entre o lucro cessante, não é um lucro efetivo frustrado, mas também não é um dano hipotético que não se indeniza. É a frustração da possibilidade de se buscar o lucro ou de se evitar um prejuízo. Então, vamos trazer isso para o caso concreto, com duas situações, com dois exemplos. Imagina um consumidor que adquire um imóvel por volta aí de 2004, 2005, com previsão desse imóvel ficar pronto em 2009, tá? Um grande empreendimento. E aí, 2009, o que acontece no Brasil, 2009, 2010? Um boom imobiliário, uma valorização imobiliária muito grande, só que esse imóvel não fica pronto. Por culpa da construtora, o atraso se prorroga, se prolonga e esse imóvel só é entregue em 2014. E o que aconteceu com o Brasil em 2014? Uma crise imobiliária sem precedentes, uma desvalorização, um aumento no estoque de imóveis no mercado e, consequentemente, uma dificuldade muito grande de se vender imóveis. E aí o consumidor que fez aquele negócio, imaginando um cenário econômico positivo, uma perspectiva que em 2004, 2005 era uma perspectiva positiva para 2008, 2009, mas só recebe o imóvel em 2013, 2014, quando o mercado estava em crise, pode pleitear perante a construtora uma indenização pela perda de uma chance. É diferente, não é uma indenização por lucro cessante, é uma indenização pela perda de uma chance, porque ele perdeu um momento de mercado propício, ele perdeu a chance de, naquele momento de mercado, estar com o imóvel pronto e usufruir daquele cenário favorável e ter talvez um lucro ali razoável, não é? A segunda situação, talvez até mais corriqueira, é quando, pela demora na obra, né, na conclusão da obra, o consumidor perde a possibilidade de obtenção de um bom financiamento imobiliário. Às vezes ele já tem a carta de pré-aprovação com juros muito favoráveis,
mas o imóvel demora tanto a ficar pronto ou a chegar no estágio que ele teria a documentação para concretizar o financiamento, que ele perde aquela taxa favorável. E quando ele vai buscar o financiamento novamente, as taxas já são outras muito mais elevadas e as situações em que o consumidor nem consegue mais pegar aquele mesmo empréstimo e não consegue continuar mais com o empreendimento, não consegue mais continuar pagando o empreendimento. Nessa situação, obviamente, ele pode pleitear uma indenização pela perda de uma chance, consistente na perda de uma boa oportunidade de um financiamento imobiliário, não é? Então, essa é uma primeira indenização que pode estar presente, dependendo do caso concreto. Uma segunda indenização possível é a indenização pelos danos materiais, pelos danos emergentes, consistente na devolução dos valores que o consumidor pagou para a construtora. Então, é possível que o consumidor, quando ele rescindiu o contrato por atraso da construtora, por culpa exclusiva da construtora, ele pleiteie de volta tudo o que ele pagou, tendo direito à devolução sem quaisquer descontos de penalidades, de multas. Ele vai receber de volta o que ele pagou com correção monetárias e com juros legais. Tá ok? Muito bem. Outra possibilidade é de o consumidor pleitear a indenização pelos lucros cessantes. O que é isso? Naquele período em que ele ficou privado do imóvel pelo atraso demasiado, ele teve frustrado uma série de possibilidades de lucro. Ele podia estar alugando esse imóvel, podia estar obtendo algum tipo de vantagem econômica com ele, ou até mesmo residindo nesse imóvel e deixando de pagar um aluguel, mas por culpa da construtora e do seu atraso, ele teve essa vantagem frustrada. E aí ele pode pleitear uma indenização pelos lucros cessantes. Muito bem. O entendimento jurisprudencial majoritário entende que os lucros cessantes, nesse caso, são presumidos, e isso é muito importante. A jurisprudência entende que os lucros cessantes são presumidos em caso de atraso na obra. Presume-se a frustração de uma vantagem econômica para aquele que não recebe o imóvel na data combinada, independente da finalidade que, no caso concreto, ele fosse dar para o imóvel, fosse para morar, fosse para alugar. E aí tem dois critérios que as decisões judiciais vêm adotando. Algumas adotam um, outros adotam outra, para reparar esses lucros cessantes. O primeiro critério consiste na estipulação de um percentual do valor do imóvel, o qual será pago mensalmente como se fosse um aluguel, enquanto perdurar a obra. Então, pode-se pegar, por exemplo, 1% do valor do imóvel e se pagar aquilo mensalmente para o consumidor enquanto o atraso durar, como se fosse um aluguel. E há outras decisões que utilizam o valor de mercado para a locação daquele imóvel. Então, se chama um perito, faz uma perícia judicial, ele apura qual o valor de mercado para a locação de um imóvel como aquele, e aí se arbitra aquele valor como valor mensal que a construtora terá de pagar para o comprador enquanto o apartamento não for entregue. Ok? É claro que, além disso, pode ser que o contrato tenha previsão de uma cláusula específica de penalidade, de compensação, e aí pode ser que o teor do contrato prevaleça, a não ser que ele seja muito iníquo, muito abusivo. Há consultoras que vão fixar um valor de 0,2%. Aí é óbvio que, se o intuito aqui é afastar uma possível indenização com base na lei, vai prevalecer o critério legal. Mas se o contrato já contemplar algum tipo de compensação, de cláusula penal que abrange a compensação de prejuízos de forma presumida, proporcional, justa, pode prevalecer o que está no contrato. Para além da indenização pela perda de uma chance e do dano material, o consumidor pode também, no caso concreto, se houver ali a configuração de um dano efetivo, pleitear indenização por danos morais. Muito importante, não se presume um dano moral tão somente pelo atraso na entrega do imóvel. A situação, para ensejar um dano moral, ela deve ser comprovada, e aí o magistrado, no caso concreto, vai avaliar se o atraso gerou meros dissabores ou se extrapolou o mero aborrecimento e gerou de fato situações consideradas como violadoras de um direito da personalidade.